o CNN Exclusivo Governadores de hoje. A gente entrevista o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva. Governador, boa noite. Muito bem-vindo ao Expresso CNN. Boa noite a você, boa noite a todos que nos ouvem. É um prazer estar conversando com vocês aqui. Muito obrigada. Governador, Santa Catarina foi um dos primeiros estados, a determinar o isolamento social. Mas a partir de segunda-feira, o senhor decidiu isso ontem, o comércio em geral, academias, shoppings, bares, restaurantes, enfim, e outros estabelecimentos já começam a retomar as suas atividades, claro, com um certo distanciamento. Acabamos de ouvir a entrevista coletiva do Ministério da Saúde, dizendo que o isolamento social é importante, sim, e é definidor para o que vai acontecer daqui para frente com o nosso país em relação à pandemia. Por que essa mudança de atitude e o senhor não teme um aumento de casos no seu estado? Então, a nossa decisão aqui em Santa Catarina não é pela retirada dessa quarentena. Nós continuamos em quarentena. O que nós já temos hoje, por exemplo, de acesso a mercados, a exposição ao contágio ela é muito mais efetiva, muito mais intensa do que, por exemplo, um trabalhador que vai numa obra pública ou numa obra privada que não tem aglomeração de pessoas. Existem algumas atividades de profissionais que mantêm asepsia, como profissional de medicina, profissional de odontologia, que conseguem controlar muito bem o seu ambiente e que atendem a população, que distensionam também a população trancada em casa. Então, me parece controverso, no primeiro momento, nós liberarmos algumas atividades e não liberarmos o transporte coletivo. Nós não liberamos o transporte coletivo, o cinema, os cultos, as missas, enfim, qualquer reunião que envolve aglomeração de pessoas, reunião de público, estão proibidas e continuam proibidas. As pessoas me perguntam, mas como é que você vai ao trabalho? Então, nós vamos ter que ser criativos, buscar todos os meios alternativos de transporte, até mesmo solidário, para que a gente possa superar essa crise. E o que a gente está chamando aqui não é exatamente um plano de retomada de atividade econômica, mas sim um plano do convívio seguro com o coronavírus, porque nós entendemos que é impossível o distanciamento social, isolar completamente a população do contágio. Ele é a melhor ferramenta que nós temos e nós vamos mantê-lo e as atividades que são liberadas serão liberadas com regras muito restritas, com distanciamento das pessoas. Então, o isolamento ele continua na mesma medida ou talvez até uma medida mais restritiva do que nós já tínhamos no começo das nossas primeiras medidas, quando as pessoas foram todas aos mercados conjuntamente, acharam que iam ficar desabastecidas. Tudo isso tem sido esclarecido para a população. E algumas atividades, por exemplo, do setor financeiro, elas vão funcionar presencialmente para aquelas pessoas que necessitam efetivamente estar ali. Fora isso, é autoatendimento, via web, via apps, enfim, tudo aquilo que a gente pode fazer à distância nos bancos, por exemplo. Governador, boa noite. Daniela Lima aqui de São Paulo. Eu estou aqui com a página do governo de Santa Catarina aberta no meu telefone celular. Não é exatamente uma liberação, o que o senhor fez não foi restringir mais. Por exemplo, trabalhadores autônomos, domésticos, profissionais liberais, todo mundo está liberado para trabalhar sem restrição. Em algum momento o senhor ponderou que poderia estar expondo talvez a faixa mais vulnerável da sociedade aí do seu estado a esse vírus, liberando, por exemplo, os trabalhadores domésticos de voltarem a operar? Exatamente nesse sentido. O que a gente está percebendo? Que as pessoas, algumas delas estão trabalhando ainda. Os idosos, por exemplo, estão sendo assistidos. A recomendação é que eles não saiam de casa, não vão às feiras. Então, a gente percebeu que muitas dessas pessoas dependiam, inclusive, de uma ajuda de alguém, de uma ajuda externa. Aqueles que têm os familiares eram ajudados pelos familiares, mas muitos são ajudados, inclusive, por cuidadores. Então, esse movimento de 15 dias que nós mantemos, inclusive, não estão liberando essa semana, será na quarta-feira que vem que a gente começa a ter algumas medidas de liberação, exceção do setor financeiro, que começa a operar segunda-feira. Essas medidas são, inclusive, muito bem orientadas. A população ficou em casa, acatou o decreto do governo e a população, inclusive, está assustada, está amedrontada. Alguns até têm receio de retomada das atividades. Então, o nosso chamamento para a população aqui é: fique em casa, continue mantendo o isolamento. Mas se você não puder ficar em casa efetivamente, que mantenha as regras sanitárias, a corresponsabilidade entre o Estado e o cidadão.
para alguém operar, nós reunimos o setor produtivo e eles se comprometeram, sob pena, inclusive, da retirada da autorização de funcionamento, de organizarem, por exemplo, o público que fica dentro de um estabelecimento, inclusive o público que fica fora, organizar filas, etc. Se isso não acontecer, e a gente tem conseguido estar presente em todos os municípios, com a Polícia Militar, com todo o pessoal de Defesa Civil, se isso não acontecer, as medidas são imediatamente retiradas para aqueles que descumprirem. Governador, quando o senhor anunciou ontem a retomada, então, do funcionamento de vários estabelecimentos, no Twitter, a hashtag Santa Catarina não quer morrer ficou entre um dos assuntos mais comentados. O Ministério da Saúde acabou de atualizar os números no seu estado, 149 casos com uma morte. Com essa reação do público, com esses dados, o senhor acha que a sua decisão e a decisão do governo vai na linha correta? E eu me refiro em relação à estrutura para encarar o que a própria OMS disse e repete frequentemente. É necessário o isolamento para que mais pessoas não morram. Sim, nós entendemos que sim, toda a ação do governo aqui está sendo feita sob uma métrica. Nós temos a projeção dos casos, a curva que nós conseguimos já inibir com as ações de isolamento social. Nosso estado foi um dos primeiros estados, talvez o primeiro, como vocês bem citaram, que começou a manter essas restrições. Então, nós entendemos que esse controle e o tempo que nós temos para a preparação, inclusive, dos equipamentos públicos para dar a resposta, porque o contágio, ele é absolutamente impossível de se conter. O que a gente pretende é diminuir a curva. Vocês percebem que todas as estruturas dos países mais desenvolvidos, que têm mais dinheiro do que o Brasil, que têm mais recursos públicos, que têm aparato para dar respostas muito mais imediatas, nenhum deles conseguiu enfrentar a crise do coronavírus, de fato, sem um contingenciamento e até mesmo nenhum deles apresentou capacidade de resposta a nível do que se precisaria ter para enfrentar essa crise. Então, nós estamos conciliando, primeiro, a prioridade é a vida, né? A vida do cidadão. Mas, segundo, nós precisamos movimentar algumas cadeias, movimentar algumas áreas de forma segura. Da mesma forma como as pessoas saem de casa para comprar alimentos, elas vão poder ter acesso a alguns bens e serviços também com segurança. Não houve uma liberação total, e repito, porque a gente não liberou, por exemplo, o transporte coletivo. No nosso entendimento, o transporte coletivo, que aqui parou de funcionar e vai fazer 15 dias sem funcionar e deve continuar sem funcionar, ele é um dos fatores de transmissão do vírus que leva a o contágio em massa rapidamente. Governador, a imprensa do seu estado informou que o senhor passou a considerar o afrouxamento das regras da quarentena aí no seu estado depois de ter se reunido com uma associação de empresários, né? Eu gostaria de saber se o empresariado teve peso na sua decisão de afrouxar as regras da quarentena e se o senhor, que está dizendo que está fazendo um acompanhamento aí gradual, passo a passo, admite rever o ato que está tomando agora, se houver um aumento no número de casos e no número de mortes no seu estado. A reunião com o setor produtivo, ela se deu desde o primeiro dia em que nós começamos a anunciar as medidas restritivas. Lá no dia 17 de março, foi o nosso primeiro decreto. Naquele dia, nós já determinamos à equipe do governo que construísse uma alternativa para a retomada segura das atividades. Essa foi a base científica, observando inclusive os outros estados, os outros países, o que tinha acontecido, e a gente já estava construindo esse modelo, um modelo em que dizia o seguinte: você suspende imediatamente as atividades quando detectar o primeiro contágio comunitário. Santa Catarina, no mesmo dia em que detectou o primeiro contágio comunitário, suspendeu todas as atividades, entramos em quarentena e estamos na quarentena até hoje. Inclusive, ela se estende até o dia 1º de abril. A partir daí, nós precisamos aprender a conviver com o vírus. Tem várias áreas da sociedade que precisam funcionar, que precisam fazer entregas de bens e serviços, sob pena, inclusive, de um desabastecimento da população, sob pena de uma questão psicológica também do povo, de ficar trancado em casa. Sem liberar, obviamente, as pessoas logo perguntam: veja, então está liberada a balada, está liberado? Não está liberado a reunião de público. Nós vamos ter alguns setores que vão retomar suas atividades, inclusive setores relacionados, por exemplo, a obras públicas que dizem respeito à segurança das pessoas, à segurança viária, etc. Então, o Estado realmente está tomando essa medida, mas calcado em atos de muita responsabilidade, avaliando a extensão
da liberalidade de se atuar e aplicando regras muito objetivas, que inclusive na segunda-feira a sociedade terá, a catarinense terá um app, uma ferramenta digital para que ela possa consultar cada setor por quinais, por atividades que são liberadas para funcionamento no Brasil e aqui no nosso estado também. Então, para que a gente tenha a explicação exatamente, olha, o meu setor pode funcionar? Não. Pode funcionar? Sim. Com que restrições? Quais são as normas e qual é a fundamentação legal? É isso que nós estamos fazendo aqui em Santa Catarina, com a equipe técnica trabalhando, com a equipe da Defesa Civil, congregando todos os atores aqui no nosso estado. Sim, governador, eu vou reiterar então os números que o Ministério da Saúde acabou de anunciar. Seu estado tem agora 149 casos, infelizmente com uma morte. Eu gostaria de saber a estrutura. Há leitos de UTI para os doentes mais graves. O senhor está fazendo como outros governadores e outras autoridades, tem planos de construir hospital de campanha, se for o caso? Enfim, eu gostaria de saber exatamente a atuação prática em relação à pandemia. Nós já mapeamos vários locais, aqui nós temos hospitais em Santa Catarina, inclusive praticamente novos, que estão fechados, que estão prontos para serem utilizados, alas inteiras de hospitais que estavam para serem inauguradas. Nós temos hospitais fechados aqui há 5 anos, hospitais privados, todos eles já foram mapeados. Estamos alinhados também com empresas que nos trazem RH, UTIs prontas, todo equipamento e hospitais de campanha, como você bem colocou. E nós temos toda a rede filantrópica de hospitais e a rede pública estadual, nós temos cerca de 801 leitos de UTI. E nós queremos mais 713, além desses 801 leitos. Nessa projeção, a gente acredita que para o mês de abril, a gente tem condição de atender as demandas todas que vêm para a rede pública e privada. Essas duas redes se completam, a rede filantrópica, que recebe inclusive dinheiro público do governo do estado, e algumas são tocadas por organizações sociais, enfim, e a rede pública estadual. Nós tomamos algumas medidas aqui. Nós tínhamos uma métrica de repassar dinheiro para os hospitais filantrópicos, baseado em indicadores de avaliação do que eles nos entregavam, do que devolviam em produtividade. Durante esse período agora, que nós temos a decretada situação de emergência ou estado de calamidade, nós suspendemos essa métrica, esse cálculo de desempenho dos hospitais e vamos liberar o dinheiro para todos os hospitais no teto máximo de cada hospital. Então, nós já temos um plano, obviamente. Uma das grandes dificuldades que os governos em geral estão encontrando é de adquirir equipamentos, por exemplo, os ventiladores, que hoje estão sendo oferecidos no mercado por 2 vezes, 3 vezes até o preço, além do que era comercializado normalmente. Mas isso tudo trouxemos o Tribunal de Contas para dentro do setor de compras do governo de Santa Catarina, trouxemos também o Ministério Público e, eventualmente, a gente tem que negociar com essas pessoas, com os fornecedores, que veem muitas vezes na crise uma oportunidade, mas o Estado está tratando, sim, da saúde dos catarinenses como ela deve ser tratada. Nós sabemos que essa crise vem para todos os estados brasileiros e ela impactará de forma que a impressão de que nós temos é que nenhum estado brasileiro terá respostas à altura do que ela demandará, e isso é uma forma muito transparente de conversar com vocês, da demanda que surgirá a partir dos casos, porque é impossível, de fato, eliminar o contágio. Nós temos que conviver com o vírus e tentar diminuir essa curva. Esse é o ato mais responsável que a gente pode fazer e por isso tomamos a medida lá no dia 17 de março do isolamento social. As aulas, inclusive, só para complementar, continuam suspensas por 30 dias, então não há normalidade em Santa Catarina. São alguns setores que nós entendemos que são cruciais, que inclusive ajudam as pessoas a se manterem no isolamento social. Governador, hoje imagens de Balneário Camboriú viralizaram nas redes sociais, trazendo ali uma carreata em comemoração à decisão do senhor de afrouxar as regras de quarentena. O senhor apoia esse tipo de movimento? Acha que é justificado num momento como esse? O movimento de Balneário Camboriú, eu acredito que nem foi, não se sabe muitas vezes o objetivo dos movimentos. Alguém filma da sua janela e diz que é pró-A ou pró-B e a gente nunca sabe efetivamente o que é. Me parece que não é um movimento do Estado todo, nem favorável, nem
contrário ao ato do governo. Nós temos isso muito bem equilibrado. Hoje, a maioria das pessoas não sabe exatamente para onde deve ir, por isso que o governo está alinhando essas orientações. E nós não nos pautamos por manifestações de grupos políticos ou de grupos ideológicos. Nós estamos nos pautando, na verdade, sobre os dados que nós temos, a curva que está apresentando e a forma como a gente vai desenvolvendo o trabalho de forma muito responsável, com a equipe da saúde, tendo essas dificuldades com o mercado, né, dificuldades de importar equipamentos. Hoje, todos os ventiladores, todos os respiradores, a prioridade de aquisição é do governo central do Brasil, não é dos estados, então nós temos que importar diretamente para não ficarmos sem. São vários desafios que a gente encontra no enfrentamento dessa crise aqui em Santa Catarina, que afetará, eu não tenho dúvida, todos os brasileiros. Nós nem iniciamos a crise, nós não iniciamos a crise, apesar dos números já serem um pouco assustadores. Nós vamos enfrentar algo muito pior do que nós estamos vivenciando. Isso eu tenho dito para a população de Santa Catarina. Por isso não há um afrouxamento de regras, pelo contrário, nós vamos nos manter firmes. As pressões, por exemplo, do setor de eventos, né? Como resolver um setor que emprega tantas pessoas, que é o setor de eventos, né? Não há solução para esse caso. É um caso que, quando nós poderemos prometer que nós vamos voltar a ter eventos no Brasil e em Santa Catarina? Não há perspectiva. Então, nós temos grandes problemas, e aí eu entendo que o governo central é que tem a condição de socorrer os estados, porque é o que tem, de fato, a condição de alavancar novos recursos, liberar novos financiamentos. É só o governo central do Brasil. Os estados e municípios podem fazer pouco pela atual crise, inclusive pelo micro e pequeno empreendedor, por aquele autônomo. Portanto, é preciso velocidade do governo central para atender essas demandas e que o atendimento seja com medidas impactantes, de fato, na economia. Tá certo, governador de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva. Muito obrigada por essa entrevista aqui à CNN Brasil. Uma boa noite ao senhor. Obrigada. Obrigado, Daniela, Mona Lisa. Obrigado a vocês. Uma boa noite. Obrigada.